A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos começar o nosso culto de quarta-feira, culto de ensino da palavra, de louvor, de adoração, de oração. E aqui em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, eu quero abrir o culto aqui, pensando nesse momento quando Deus, através do profeta Elias, ele trata duramente com a nação de Israel. E Deus não deixou chover durante 3 anos e meio. A gente já está aí uns dias aí sem chuva, né? Estamos quase abrindo o bico, né? Estamos quase de língua de fora. Imagina 3 anos e meio. E a gente fala assim, mas nossa, por quê? Por causa da dureza do coração. Às vezes, a gente olha a pessoa, a gente fala, que pessoa legal. Mas a gente não conhece a dureza do coração daquela pessoa. Tem gente de coração duro. Eu falo por experiência própria, dentro da minha própria família. Meu pai precisou de 88 anos para resolver a vida dele em relação a uma situação relacionada à mãe dele. Só 88 anos, irmão, só. Convertido, batizado. A dureza do coração é algo difícil. Então, nesse período, Deus ele queria tratar com 2 situações. Primeiro, ele queria tratar com os governantes. Quando o governante de uma nação ele se levanta contra Deus, Deus trata com a dureza do coração daqueles governantes. Deus trata com a arrogância dos governantes. Deus trata com a altivez de espírito dos governantes. Deus trata com a presunção dos governantes. Porque o poder, muitas vezes, mostra como o coração do ser humano é corrompido. Tem gente que fala que o poder corrompe. Eu não creio assim. Eu creio que o poder revela a corrupção que está no coração da pessoa. Porque a pessoa, com poder ou sem poder, a corrupção está lá. O poder somente mostra, só revela, só põe para fora de uma maneira assim, mais escancarada. Então, quando o ser humano ele tem poder, ele acredita muitas vezes que ele é alguém além de quem ele realmente é. Vou dar um exemplo aos irmãos. Há um tempo atrás, eu estava num ambiente, num lugar, conversando com um advogado. E a gente conversou sobre vários assuntos, até entrarmos no assunto fé, o assunto Bíblia. E aí aquele advogado, ele disse para mim assim: 70% dos advogados acham que são Deus, e os outros 30% têm certeza. Em outras palavras, ele quis dizer assim, que quando a pessoa tem um domínio muito grande de leis, a pessoa acha que ela pode fazer tudo, que não existe limites, não existe barreira para aquilo que ela possa querer ou para aquilo que ela possa decidir. E muitas vezes o ser humano ele se torna arrogante porque ele é dado uma posição, um cargo de presidência, um reinado, e ele resolve então, na sua ignorância, ir contra Deus, afrontar a Deus. Aí Deus também mostra para o homem que ele é homem, porque qualquer governante dessa terra, por maior que seja o seu poder, não conheço nenhum que faça chover. Alguém conhece alguém que faz chover? Só tem um que faz chover, amigos. Deus. Só Deus faz chover. E Deus faz chover num lugar e em outro lugar Ele não faz. Eu fico imaginando como que Deus é tremendo, né, irmãos? Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Eu lembro que uma vez eu estava num lugar, estava chovendo ali, passou 3 quadras assim, um dia caiu uma gota. Estava chovendo num lugar e no outro não estava. Então Deus faz chover aonde
Ele quer. Então tem seca hoje na maior parte do Brasil, e lá no Rio Grande do Sul voltou a chover. Então Deus sabe o porquê Ele está fazendo. A minha pergunta para você nessa noite, hoje, com base nisso que eu estou ministrando aqui nessa abertura desse culto, que muitas vezes Deus trata com os governantes. Os irmãos acreditam que Deus pode estar tratando com os governantes da terra hoje? O que você pensa disso, Rodrigo? Eu concordo com você, Rodrigo. Eu também acredito que Deus está tratando com a arrogância dos governantes, né? Cada um no seu país, na sua posição, né? Mas também Deus estava tratando com uma segunda situação: a fidelidade dividida no coração do povo. Havia os governantes que estavam afrontando a Deus de forma direta, mas havia o povo, o povão, que estava com a sua fidelidade dividida. Estavam adorando a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Num dia eles adoravam a Deus, no outro dia eles adoravam a Baal. E aquele governante, no caso Acabe, ele criou uma espécie de estado laico lá, onde todos os deuses podiam ser adorados. Ou seja, qualquer um que tivesse o seu Deus lá podia adorar o seu Deus. E aí o Deus de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro, foi jogado lá na vala com os outros deuses falsos. Deus falou: mas espera aí, o restante é tudo falso, eu sou Deus de verdade, não aceito isso. E o meu povo está com o coração dividido, o meu povo está com a fidelidade dividida. Tem gente me adorando e tem gente adorando a Baal. Então não tem jeito, Elias, não vai chover durante 3 anos e meio, mas depois de 3 anos e meio vai vir chuva. Só que você vai desafiar os profetas de Baal para que eles saibam quem é Deus nessa terra. E aí o que aconteceu, irmãos? Antes da chuva cair, na realidade, quando estava bem perto de findar os 3 anos e meio, Elias fez um grande desafio com os profetas de Baal. E ali naquele desafio, que era o seguinte: eles partiriam um animal no meio, colocariam em cima do altar. O Deus que acendesse o altar com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal ficaram dançando o dia inteiro para Baal. Baal não acendeu nada. E quando chegou a vez de Elias, Elias pegou um jarro, mandou o pessoal encher de água cântaros e molhar o sacrifício, e ele orou, desceu fogo do céu e até a água pegou fogo. Aí naquele momento todos se prostraram e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes momentos difíceis, de escassez, de seca, de falta de recursos, são momentos que Deus permite para mostrar que só Ele é Deus, irmãos. Só Ele é Deus. Tem muita gente achando que Deus é mais um Deus. É mais um Deus, como Baal é um Deus, como os outros deuses da modernidade aí, que existem por aí. Não, Deus é Deus único, é Deus verdadeiro, é Deus todo-poderoso. Só Ele é Deus, só Ele faz chover. Não tem governante nessa terra que faz chover. Presidente Lula não faz chover, Alexandre de Moraes não faz chover. Agora Deus faz chover. Só Ele faz chover. Então eu quero dizer para você nessa noite: vamos adorar aquele que nos dá chuva, vamos adorar aquele que nos dá no momento certo aquilo que nós precisamos. Vamos ficar em pé nesse momento para adorar ao Senhor, para declarar que Ele é Deus. E como a gente está... Quem quer chuva aí? Você acredita que tem um cântico que diz que onde a gente pede para Deus fazer chover? E nós vamos cantar esse cântico: faz chover. Eu vou perguntar outra coisa, irmãos: quem quer ar-condicionado nessa igreja? Quem quer ar-condicionado na igreja? Levanta a mão aí. Então, começa a colocar no seu coração alguns propósitos: orar, segundo, ofertar e entregar o seu dízimo. Porque o que a gente faz? É daqui que a gente extrai recursos para investir na melhoria, né, do templo onde nós adoramos a Deus. Então nós vamos fazer uma campanha aí para colocar ar-condicionado nessa igreja. Mas é necessário que todos ponham a mão no bolso, né? É necessário que todos se comprometam em fazer a sua parte. Bom, queridos? Então vamos lá. Assim como a corça